Boa tarde a todos. A gente podia ter deixado a doutora Luciana por último, né? Aí o pessoal não ia ausentar aqui do auditório. A justiça eleitoral e o direito eleitoral ganhou, nos últimos anos, um protagonismo ímpar no cenário brasileiro. E esse protagonismo, ele se dá, seja por uma insegurança jurídica muito grande, nós vamos falar sobre essa insegurança, mas também por causa do trabalho de alguns agentes que atuaram para esse protagonismo. E eu gostaria de destacar aqui, talvez vocês não conheçam, a formação da própria Justiça Eleitoral. Hoje a Justiça Eleitoral ela tem uma formação híbrida e ela é composta pelos melhores advogados, pelos melhores juízes que compõem aquela corte. Isso porque o tribunal, dentro dos seus 100 e tantos membros, escolhem os melhores desembargadores para compor aquela corte. Da mesma forma, dentro da composição do juiz federal e do juiz de direito, são selecionados aqueles melhores. E, da mesma forma, não poderia ser diferente na escolha dos advogados que compõem. E aqui nós temos dois grandes exemplos de composição e que garante o protagonismo dessa justiça, que é o doutor Fonteboa e o doutor Ricardo, que fazem isso e fazem jus à advocacia, à representação da advocacia dentro daquele tribunal. Também gostaria aqui de ressaltar o protagonismo feito pela própria Ordem dos Advogados do Brasil no trabalho de crescimento do próprio direito eleitoral. E aqui gostaria de destacar aqui um trabalho especial também dos meus colegas Flávio Bozon, Luciana Nepomuceno e o doutor Raimundo Cândido, nessa divulgação do direito eleitoral pelo Estado. Quando eu comecei a militar na advocacia eleitoral em 2004, haviam apenas 5 advogados que controlavam o direito eleitoral, a advocacia eleitoral, em todo o estado de Minas Gerais. E não era interessante para eles fazer essa divulgação. No entanto, nós, da OAB, fizemos um trabalho de ampliação dessa atuação. Hoje nós temos grandes advogados que militam naquela casa. E lembro uma vez, isso eu não esqueço de forma alguma, quando, acho que mais ou menos lá em 2006, eu fui com a doutora Luciana em Muzambinho. Nós saímos por volta de 11 horas da noite de Belo Horizonte. E naquela época, assim, né, quando eu falei, eu vou viajar com a doutora Luciana Nepomuceno, né, eu falei, eu nem sabia o que eu ia falar, eu já estava imaginando que papo que eu vou ter com a doutora Luciana, que já era, já naquela época, uma reconhecida advogada, principalmente processualista. E eu fui, doutora Luciana foi, e aí, gente, beleza e tal, entrou num carro lá da OAB, naqueles carrinho da OAB, e já chegou lá e tal, vou deitar aqui que eu estou cansada. E foi dormindo, deitou lá e tal, acordou lá toda amarrotada lá e tal, deu aquele negócio ali, já tocou ali. Né? E eu falei ali, gente, e eu ali, naquele meu início da advocacia, eu falei, gente, quando eu crescer, eu quero ser doutora Luciana Nepomuceno. Né? Então, é mesmo porque agora com a nova decisão do TSE, pode, né, gente? Agora você declara o que você quer e pronto, acabou. Né? Então, essa é uma realidade. Então, há um protagonismo muito grande desses colegas aqui, nesse crescimento e nesse fortalecimento do direito eleitoral. Mas eu vou muito mais além. Hoje nós temos um desafio muito maior. Esse desafio talvez nós conseguimos avançar bastante. Precisamos avançar muito nesse trabalho que, principalmente, o Neto faz na própria ouvidoria eleitoral. Nós precisamos avançar mais. E eu diria que hoje nós temos um direito eleitoral, e não só um direito eleitoral, mas um sistema de representação eleitoral ultrapassado. A sociedade mudou, os meios de comunicações mudaram. Gente, antes de 2000, praticamente não se usava celular. Hoje a comunicação é toda feita com o celular. O próprio relacionamento dentro da OAB, a forma como são geridas as instituições, as empresas. Hoje nós praticamente não precisamos ir num banco para poder abrir conta. Hoje você conversa por e-mail numa velocidade impressionante. Acaba de acontecer um evento lá na Arábia Saudita, imediatamente nós sabemos o que ele acontece aqui. A sociedade mudou. Hoje nós temos, talvez, carros autônomos daqui a pouco tempo dentro do nosso país. A evolução tecnológica está aí. No entanto, o nosso sistema de representação é o mesmo há 200 anos atrás. E por que ele é o mesmo há 200 anos atrás? Porque nós vivemos uma chamada de bolha dogmática, onde nós nos apegamos àqueles princípios de representação
que são questionados no mundo inteiro, e estão sendo colocados em xeques as próprias democracias, os Estados Unidos, a própria Itália, agora recente, o próprio Brasil, com que se está sendo colocado aí dentro das disputas eleitorais, há uma grande crise de representatividade. Por quê? Porque esse modelo não representa mais. Nós precisamos, urgentemente, pensar em outra forma. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, quando o Supremo Tribunal Federal ia julgar uma causa de inconstitucionalidade da norma eleitoral, o ministro Fux falou uma coisa que me deixou profundamente chateado. Ele disse o seguinte, ao julgar aquela norma inconstitucional, abre aspas, o deputado não tem legitimidade para legislar sobre a legislação eleitoral. Eu achei aquilo lá um absurdo. Espera aí, se o Congresso não tem legitimidade para legislar, e o raciocínio do Fux era, porque ele legisla sempre em causa própria, quem vai fazer? O Supremo Tribunal Federal? Bem, essa é uma realidade. Nós temos vários casos de péssima atuação da Justiça Eleitoral e péssima atuação do próprio Supremo Tribunal nessa tentativa de corrigir distorções da própria legislação eleitoral que geram distorções maiores ainda. Vou dar alguns exemplos singelos aqui. A chamada infidelidade partidária. Do nada, no meio do nada, vira o TSE e fala, quem mudar de partido perdeu o mandato. Peraí, não tem previsão na legislação, de onde que tirou isso? Não, agora perde o mandato. Estabeleceu. Recurso para o STF. O STF, não, realmente perde o mandato. A partir de agora perde o mandato, quem mudar. E aí, o que mandou o TSE? Vai lá, agora faz a legislação. E foi feita uma legislação regulamentando, inclusive, o processo de perda de mandato por infidelidade partidária, inclusive as causas que estabelece esse negócio, através de uma resolução, a famigerada Resolução 22.610, e foi feito isso, e vários parlamentares perderam o mandato. Pois bem, mas fidelidade partidária é uma coisa muito importante. Ora, pois é. Só que essa legislação, ela ocasionou nós temos hoje quase 40 partidos. Porque um dos dispositivos lá estabelecia, você tem a justa causa de desfiliação partidária se houver um novo partido. Então, toda eleição, o que acontecia? Aquela enxurrada de partido novo. Toda hora um partido novo ali. Ou seja, foi criada, através de uma legislação, um procedimento. Um negócio. E aí, gente, como é que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer, então, em relação a essa situação? E aí eu tenho provocado vários colegas. Hoje, quem tem a legitimidade para apresentar uma pauta de mudança para o Brasil, para discutir essa representatividade, é a OAB. A OAB, ela não só tem a legitimidade perante a sociedade civil, como ela tem entrada para poder discutir dentro do próprio Congresso aquele projeto. Só que isso tem que ser feito de forma responsável e não ouvindo simplesmente o grito da população. Exemplo de uma atuação ruim que a OAB fez nesse caso foi o apoio à lei do ficha limpa. A lei do ficha limpa é um dos maiores retrocessos da legislação eleitoral. Péssima, ofende toda e qualquer garantia constitucional, todo e qualquer princípio constitucional, principalmente quando estabelece penas que ultrapassam, e muito, talvez, a própria vida do sujeito. Gente, hoje, se um advogado for excluído de um órgão de classe qualquer, por qualquer fundamento que seja perseguição, ele está, inclusive, inelegível. Isso é sério, nós estamos tirando direitos políticos de uma pessoa, nós estamos tirando a legitimidade eleitoral passiva, que é inerente ao próprio ser humano, a possibilidade de concorrer a um mandato eletivo, retirando aquela pessoa, e isso é muito sério. E a lei do ficha limpa, qualquer coisinha, e a forma como ela foi estabelecida, qualquer coisinha se tem ali. Mas por que ela foi assim? Há praticamente uma unanimidade entre os eleitoralistas, condenando a própria lei do ficha limpa. Espera aí, se os eleitoralistas, os advogados eleitoralistas, são não contra a lei do ficha limpa, é preciso de correções. Mas se ela tem isso daí, peraí, por que nós temos por que ela foi feita? Por que a OAB encampou? Porque simplesmente não foram
os profissionais habilitados da área que encamparam toda essa ideia. Foram na onda aí de Marlon Reis, de CNBB, e estabeleceram uma legislação. E é muito interessante, sem querer partidarizar a situação, mas o próprio presidente, na época o presidente da República, hoje ele é penalizado por causa dessa própria legislação. Porque ele sancionou aquela lei. E hoje é exatamente ela que é o empecilho para a sua candidatura. Uma outra discussão que nós estamos iniciando aí, né, dentro da discussão dessa bolha dogmática, o ministro Barroso iniciou dentro do próprio Congresso Nacional, do próprio Supremo Tribunal Federal, um início da discussão de uma possibilidade de candidatura avulsa. Mas não existe qualquer procedimento, a própria legislação ela é contra a existência dessa candidatura avulsa. Eu, pessoalmente, sou favorável à candidatura avulsa. Mas até que ponto o Supremo Tribunal Federal pode adentrar em estabelecer regras contrárias à própria legislação eleitoral, conforme fez com a questão da fidelidade partidária? Mas o fato é, o problema dessa disputa é a bolha, que eu chamo de bolha dogmática. Nós precisamos estourar essa bolha dogmática. Por exemplo, existência de partidos políticos. Olha como é que a estrutura é. Se a gente pensar, por que nós precisamos hoje do monopólio dos partidos políticos? Por que é importante o monopólio? Por que eu só posso me candidatar por um partido político? Aí alguém vai dizer, porque tem que ter ideologia. Primeira coisa, não existe a chamada ideologia partidária. Se nós pensarmos, a ideologia de afinidade funciona muito mais nas casas legislativas. Por exemplo, nós temos a bancada evangélica, que segue a ideologia evangélica. Nós temos a bancada da bala. Nós temos a bancada dos sindicalistas, que funciona independente de partido. O partido ultrapassa toda essa discussão. Mas eles falam, não, mas ideologia é uma coisa importante. Aí eu faço a seguinte pergunta, por que ideologia é importante? Por que tem que ter ideologia? O que é essa tal de ideologia? Ideologia, na história, só serviu para poder fazer massacres. A ideologia chama, nós temos uma ideologia aqui e eu vou impor essa minha ideologia amarra. Isso só serviu o quê? Para acontecer. Os grandes desastres humanitários foram com base nessa chamada ideologia, seja ela socialista, fascista e o que for. Nós precisamos estourar, esse é o grande fato, nós precisamos estourar essa bolha dogmática. Nós vamos pensar um sistema de representação que ultrapasse tudo isso. Da mesma forma que a máquina de escrever hoje está aposentada, nós temos que pensar em sistemas muito mais avançados, utilizando a tecnologia existente com uma rapidez, porque senão, gente, nós temos isso vai acabar gerando uma completa falência do Estado brasileiro. Há outras questões também que eu gostaria de debater aqui, mas até pelo tempo é extremamente curto. Mas eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui é exatamente essa. Nós precisamos, advogados, eu acho que a advocacia ela tem um papel importante nisso daí, em levar esse desenvolvimento. E ninguém melhor a OAB, ninguém mais preparada com a OAB, com seus grandes profissionais, para discutir uma nova solução para o Brasil. Senão nós vamos ficar aí simplesmente nessa discussão, por exemplo, propaganda, inelegibilidade, e nada se resolve. Toda eleição nós temos uma nova, a chamada reforma eleitoral. Agora, em 2020, nós vamos ter outra mudança legislativa. Por que nós sempre temos mudança legislativa? Porque muda a regra, mas nós estamos na mesma bolha. É importante nós estourarmos essa bolha dogmática. Obrigado pela atenção de vocês.